Beleza, e aí, cara? Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Continuando o FliSol. Só um recadinho, lembrando que agora as palestras foram adiantadas 1 hora. Então a palestra de 2 horas vai começar agora às 3 horas. Certo? Então fiquem atentos. Eu sei que na placa está dizendo 2 horas. Mas é aquilo que eu falei, houve um atraso no evento e não dá tempo de corrigir as placas. Então, seria agora 3 horas a palestra, que seria 2 horas. Tem um outro recado aqui, senão o Riso vai me matar. Ele tá falando que tem inscrições já para palestrantes no 6º BSD Day, que acontece em Seropédica, na UFRRJ. Certo, a Rural, a famosa Rural. A famosa Faculdade Rural. A famosa Faculdade Rural. Então, vai ser a data 29/5/2021, de 8 às 18, no BSD Day no YouTube. Então, vai ser também 100% streamado. Quem quiser mandar o paper, data limite até agora, dia 30. Isso, data de limite até agora, dia 30. É só entrar em bsdday.com.br, que aí vocês podem submeter a palestra de vocês. Eu recomendo esse evento. É um evento software livre raiz. O Raiz já participou desse evento também. Muita gente que vai falar aqui já participou desse evento. É um esforço do Riso na Rural, maravilhoso, que dura anos. Eu recomendo sim, tá? Então, só recapitulando, até 30/4 é a data limite para submeter as palestras. Beleza? Vamos lá, agora eu tenho que voltar aqui ao evento, que o tempo urge. Só um instante. Quem vai falar agora é o Guilherme Rasgris. Ele vai falar sobre o Stalfast não morreu. Stalfast, marca registrada do FliSol, é muito mais que um ato de instalar um sistema operacional GNU Linux no computador do usuário, mas também é principalmente uma grande oportunidade de compartilhar o conhecimento e apresentar a estes a comunidade de software livre local e sua real importância, principalmente em tempos tão sombrios. Bom, aquilo que o pessoal está ouvindo desde o início, tem lá o currículo do Raiz, mas a gente faz uma apresentação pessoal, né? Faz a coisa mais intimista, né? Então, quem quiser saber a parte formal, lê lá o currículo do Raiz. Rasgris, ele é um cara de software livre raiz, é um grande nome da computação gráfica livre, né? Principalmente um pioneiro na impressão 3D, com hardware livre, mais ainda, entendeu? Duplo pioneirismo, né? Vamos dizer assim. E é um cara de um coração grande, assim. Pena que a Cria Livre, que era a empresa que ele gerenciava lá, um curso de computação gráfica, onde ele só utilizava o software livre, por fatos do destino, não existe mais. Mas a primeira vez que eu entrei naquele lugar, que eu via os crachás dos eventos, que eu vi um monte de coisa que denotava que era um local de software livre raiz, não era um local de software livre comercial, né? E tem gente no mercado que usa o software livre como comércio, como gancho de comércio. E não é o caso desse cara. Esse cara é um cara de coração grande, que está sempre disposto a ajudar as pessoas. E é um dos caras que eu digo que ele vive a filosofia GNU como ninguém, né? O GNU não vai só na hora de queimar filamento, como eles mesmos falam, e tantas outras coisas. O GNU é o dia a dia da vida dele, como é da Cléo, do meu, do Miceli, do Júlio, do Oli, né? É raiz mesmo, né, gente? Então, é uma honra muito grande ter esse cara falando da filosofia em si, principalmente da parte de Stalfast, deixando um pouco a impressora de lado. Como a gente falou, o objetivo do evento é ser para o usuário final, entendeu? E aí minha mulher já está me olhando com aquele olhar matador para eu terminar. Então é um privilégio ter você aqui, meu amigo. Divirta-se bastante. E para o público, com vocês, Guilherme Rasgris. Bom, Cadu, é uma honra. É uma honra estar falando com vocês aqui. O FliSol é um evento pelo qual eu tenho um carinho muito grande, né?
Muita gente começou em um FliSol, o meu caso é um deles, né? A gente volta lá para 2000 e lá vai fumaça, 2006, 2005, né? Quando eu comecei a falar efetivamente de software livre, tá? Eu decidi escolher falar sobre o StallFest, ainda mais num momento complicado desse de pandemia que a gente está vivendo, né? Deixa eu compartilhar aqui um slide básico. Tá? Acho que já está aparecendo aí no... Beleza, vamos lá. Eu não vou compartilhar o slide do impresso todo não, mas já dá para a gente ter uma noção do que vem por aí. Porque como a gente perdeu com a pandemia o nosso contato físico, né? Eita, coisa de palestrante, só um minuto, pessoal. Alô? Elas estão na garagem. Porteiro! Aqui no prédio a gente tem um Severino, pessoal. Severino interfona para tudo, para variar. Mas enfim, eu escolhi falar do StallFest porque com esses tempos de pandemia e tudo mais, distanciamento social, né? O pessoal pensou, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer para compartilhar com o usuário final, né? Para quem se destina ao FliSol, porque a gente faz o FliSol, né? Para que eles possam conhecer o software livre e entender o software livre, né? Então, lá vai o Severino de novo. Pera aí, cara crachá. Alô. Aí o cara vem, só acontece online, né, pessoal? Aí o cara vem e telefona no apartamento errado. Que show de bola. Beleza. Então vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho do que é realmente StallFest. O que é isso, né? No começo, o StallFest era basicamente, sim, você apresentar o GNU Linux, né, e outros sistemas operacionais livres, né? Não digo nem open source, né? Open source é coisa nenhuma, software livre mesmo, né? Onde a gente compartilha tudo de um jeito bem raiz, mais visceral, né? A gente não tem aquelas reservas de mercado e tudo mais, né? Então, pessoal, o StallFest nessa época era assim você instalar o software operacional na máquina do usuário, né? Ensinar a ele o básico para que ele não fique perdido, né? E pegar saudação. O cara muitas vezes só via a gente naquele evento e depois... Só se ele tivesse a curiosidade de conhecer a comunidade, ele ia atrás da gente. Mas aí nós notamos, eu e algumas outras pessoas, acho que até o Cadu mesmo, inclusive, que isso não estava totalmente funcional. Por quê? O cara só vê a gente uma vez por ano, só falar com a gente uma vez por ano, tá certo que a internet não era o que ela é hoje, né? Era um pouco prejudicial, porque o cara acabava migrando de volta para o outro lado, muitas vezes, porque ele não se sentia acolhido. Não é nem o caso de não ter, não tem o joguinho que eu gosto, não tem o pacote Office que eu gosto. Não é isso. Muitas vezes faltava um tal de acolhimento, né? Então eu acho que chegou mais do que o momento, não da gente repensar o StallFest, reinventar a roda, nada disso. Mas, sim, de nós levarmos o conceito de StallFest ao limite, né? Ou seja, não abandonar esse usuário pós o evento e tudo mais. Não adianta só a gente dar as nossas redes sociais para o cara e tudo mais. Não, a gente pode sim inseri-lo desde já, né, no circuito de software livre local, né? Fazendo com que essas pessoas fiquem mais próximas, mais acessíveis, né? Muitas vezes por conta das nossas agendas, que já são complicadas, a nossa rotina, tudo mais, a gente não dá essa atenção ao usuário, ainda mais nesse momento a gente está tentando sobreviver, saúde mental abalada para muitos, então eu acho que chegou o momento da gente tentar aproximar mais essas pessoas, né?
E a gente não precisa nem seguir protocolos para isso, que a gente pode fazer isso online das nossas casas, né? A gente pode, entre aspas, aglomerar, né, sem correr risco nenhum, né? A gente pode trazer essas pessoas para perto, a gente pode mostrar que o software livre é muito mais do que uma interface bonitinha de um GNOME, de um KDE da vida, né? Ou do XFCE, ou o que você quiser. Não, é muito mais do que isso, né? O software livre ele é composto por pessoas. Um dos meus primeiros trabalhos, eu ainda era sysadmin na época, antes de ir para computação gráfica eu fui sysadmin. Olha a treta, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu fiz um trabalho para a extinta Varig, né? E na época, o meu chefe ele dizia uma coisa muito interessante sobre software livre. Eu prefiro gastar com pessoas do que com hardware. Eu prefiro conectar as pessoas do que conectar hardware. Então, sim, era um pouco mais caro a solução com software livre? Era. Funcionava muito bem? Funcionava, né? Mas isso me marcou muito. Então, eu acho que eu quis sempre trazer isso para todos os FliSOIs que eu participei. Rio de Janeiro, Niterói. Memorável edição de Niterói, Cadu. Nossa! Então, Brasília, Afageso e outras, eu sempre quis trazer esse conceito de aproximar, né, o usuário final de nós, os conhecidos usuários raiz, né, escovadores de bits, resolvedores de bugs e por aí vai, né. Então, eu acredito que mais hoje do que nunca o StallFest tem a função de não só propagar o software livre, né, mas mostrar para o usuário que ele não está só, né, mostrar para o usuário que nós somos pessoas acessíveis, que nós somos humanos, apesar de muitos de nós serem considerados de exatas, por assim dizer, né. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma pequena discussão, que é qual é o papel da comunidade nisso, né? E a comunidade, qual é o nosso papel em relação a isso, né? Qual é o nosso papel dentro do software livre hoje, né? Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos várias posições diferentes dentro de um mesmo grupo, não que hoje seja muito diferente disso, mas hoje eu acredito que mais do que nunca nós precisamos encontrar o nosso papel, não só como fomentadores do software livre, da filosofia do software livre, né, mas principalmente como agentes que vão mostrar o que o software livre é capaz em termos de interação, porque hoje as pessoas precisam desse abraço, mesmo que seja digital, desse abraço, mesmo que ele não seja físico, por assim dizer, mas mental talvez. Né? E se a gente puder alavancar a autoestima dessas pessoas, fazendo com que elas possam ter o controle, finalmente o controle do seu hardware, o controle da sua máquina, né? A gente acha que vai estar fazendo uma pequena parte do nosso papel de tornar a coisa um pouco mais justa, né? Indo além, software livre no StallFest, no começo ele se resumia à instalação de sistema operacional em computadores. Hoje não, hoje nós podemos ir muito além, nós podemos inclusive migrar dispositivos para software livre, né? Imagina você, por exemplo, juntar a cultura maker ao software livre de vez, né? Já estão linkadas na teoria, mas na prática a gente fazer isso, né? Por exemplo, imagina você ter uma versão da Alexa, entre aspas, né? Que é o software da Amazon, né? Mas livre, né, para que você possa, por exemplo, comandar a sua casa e tudo mais, né, dar esse poder ao usuário de construir isso, né. Hoje com ferramentas acessíveis como a própria impressão 3D, né, a própria tecnologia Arduino, que, cara, é incrível, a gente tem a linguagem Wiring, que é tranquilíssima de fazer, a própria Shell, que o próprio Deus do Shell que esteve aqui com o Júlio, né, com a gente, o Julião. Então, se a gente der ao usuário essas ferramentas, né, para que eles possam tocar, manusear, manipular, né, eu acredito que a gente tenha tudo para que a comunidade de software livre volte a ter aquela relevância que a gente tinha frente à população comum, né, no começo dos anos 2000 até mais ou menos a metade, tá?
dessa época, né? Sem que a gente tenha que depender de um highlight, por exemplo, software livre no governo, software livre não sei aonde. Não. A gente precisa fazer com que a coisa se torne talvez um pouco mais autossustentável, tá? Agora que eu já falei um pouco sobre isso, eu gostaria de ouvir vocês, quem estiver interessado em falar sobre isso junto comigo, eu gostaria de ouvir vocês para que a gente possa entrar nessa discussão bacana. Tem aqui o Aravecchia, né, tem a Gedeane aí, salve para vocês aí, tá? O Ciríaco, pô, uma coisa honrosa ver o Ciríaco aqui, o Thiago, todo mundo. Então, pessoal, eu deixo esse espaço agora para vocês falarem um pouquinho também, tá bom? Eu acho que deu uma travada aqui na minha... deu uma travada, mas já voltou aqui. Então, pessoal, como eu falei antes, vou deixar para vocês colocarem aí nos comentários para mim o que vocês acham, né, do nosso papel como comunidade. Espera aí só um instante. Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta do Debian XP, né? Os resultados práticos do Installfest, até a sua ideia de mostrar que o software livre é capaz de fazer, não demonstra que apresentar tecnologia não acaba deixando o software livre em segundo plano? Muito boa pergunta. Vamos lá. Não deixa o software livre em segundo plano, porque o que vai depender do plano do software livre que ele vai instar, né, no caso, é de quem estiver, né, falando sobre ele, né, na ocasião. Por exemplo, e se a gente fomentar, né, isto é software livre, é assim que se faz software livre. Software livre se faz com código e com pessoas, né, ele jamais estará em segundo plano. E outra, você achar que o software livre se resume hoje ao mundo do desktop é uma bobagem, porque não. A gente tem tecnologia embarcada e tudo isso vai software livre. O software livre, por exemplo, é a base de N projetos, na verdade 90% dos projetos de robótica que a gente tem hoje, né, é software livre a base. Então, eu acho que chegou mais do que o momento de a gente deixar o software livre em destaque, em primeiro plano, como ele sempre deveria ter. Mas eu adorei a pergunta. Gedeane, respondendo a tua pergunta aí, falar o quê, né? É sobre a opinião que você tem a respeito da comunidade em si, do nosso papel aí. Então, Raiz, vamos lá então, vamos botar, olha só. O Ciríaco, né? Tenho visto muitas pessoas utilizando software e hardware livre, mas precisamos de engajamento na execução, organização de eventos em escolas, universidades, comunidades. E é preciso parar com as... Aí parou. Peraí. É preciso parar engajamento na universidade e é preciso parar com as. É isso que ele disse. Parou aqui no parar com as. Continuou, continuou. Com as... Você termina de ler aí, Cadu. Só um instante. Parar com as birras, conversas fiadas entre comunidades. São poucas hoje. E sobre as pessoas, pensando sempre no movimento. Exatamente. Ciríaco sintetizou bem o que eu penso a respeito sobre isso. Chegou o momento de nós, mais do que nunca, né, vou colocar um termo bem moderno para hoje, né, nos aglomerarmos digitalmente, tá? Para a gente resolver isso. A gente precisa de união, mais do que tudo agora. É a chave para a gente, inclusive, manter a semente do software livre viva, né? Porque eu pego, por exemplo, antes da pandemia, você pega Campus Party.
Nós, do software livre, chegamos a ter palco de software livre no evento. Cara, a gente conseguiu uma notoriedade estrondosa. Mas, infelizmente, justamente por conta dessas pequenas birras, essas trocas de farpa, a gente acabou perdendo isso, né? Uma coisa que era direito nosso, né? A gente vê, por exemplo, os bastiões como o Fizzly e outros sofrendo agruras e horrores, muitas vezes por culpa nossa mesmo. Então, acho que chegou mais do que o momento de nós nos unirmos, sim. O Ciríaco está coberto de razão. Não, eu queria também levantar uma bandeira, já que o pessoal... Essa foi a última pergunta, né? Não, tem outra aqui. Teu Thiago. A comunidade de free software está um pouco perdida devido à falta de visibilidade dos eventos ou à facilidade de padronização do uso dos prioritários impede uma migração mais contundente dos usuários. Vamos lá. Tiago, o que acontece? Antigamente, a gente tinha um número maior de eventos de software livre, porque a gente tinha mais comunidades de software livre e pessoas tão engajadas quanto o Cadunico. A gente tinha, por exemplo, em Minas, o Minas Livre, onde a gente tinha um grupo fantástico de pessoas a fugir, a gente tinha o COV, a gente tinha N pessoas lá fazendo isso. A gente tinha o professor Montserrat em Lavras. Cara, a gente tinha... No Rio de Janeiro a gente tem o Cadu ainda, né? A gente tem o Júlio. A gente tinha em João Pessoa o professor Rodrigo e outros lugares, né? Então, o que acontece? A gente tinha, sim, mais eventos, a gente tinha apoio, inclusive do governo, com maior veemência, né? Para fazer isso, tinha o Sérgio Amadeu brigando por esse apoio também e tudo mais. Então, sim, a gente tinha mais eventos, mas a gente tinha também um círculo de vaidades dentro do software livre absurdo. Muitas vezes, muitas brigas sem sentido, de pessoas querendo alguma coisa e tudo mais. Então, acho que chegou mais do que o momento de a gente pensar no nosso papel, sim, como comunidade. E outra... hoje a gente tem a facilidade de ter eventos online, pelo menos enquanto isso perdurar da pandemia, né, a gente tem esse caminho, né? A gente pode buscar por apoio financeiro para fazer essas coisas serem maiores e melhores, sim, né? Agora, sobre a questão da facilidade, hoje em dia está mais ou menos equiparado. Inclusive o GNU Linux ele é considerado mais fácil de usar do que o Windows, né? E eu vi isso em N lugares onde eu passei, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Então eu acredito que chegou mais do que o momento da gente pensar o que impede essa migração mais contundente. Hoje é a desunião da comunidade de software livre no geral. Para mim é isso. Eu acho que chegou o momento das comunidades que sobraram realmente se unirem em prol de alguma coisa. Nós pararmos e nós nos unirmos mesmo em prol de alguma coisa. Eu acho que é o momento. Tá, agora é da Gediane, né? Então eu acho que precisa mais fazer o pessoal entender que o software livre não é almoço grátis. Algumas empresas estão fazendo como o Fritzing, fazendo que seja baixado o software se houver contribuição. Meu, que coisa perfeita, é verdade. Eu vou contar um caso para vocês sobre isso. Muita gente, principalmente o pessoal leigo e oportunista, acha que software livre quer dizer almoço grátis, né? Ou seja, você não vai pagar o profissional, você não vai pagar pelo código, você não vai pagar por nada. Ok, você não pagar pelo código, mas você tem de pagar pelos serviços que são prestados a você. É óbvio. Programador, pessoal, come. O cara que faz a documentação tem que comer, tem boleto para pagar e N outras coisas. O designer que fez aquela logo para você tem que ser pago pelos serviços dele. Afinal, ele tem boleto para pagar, tem filho para criar, etc, etc, etc. O cara que faz a manutenção dos teus robôs no laboratório de robótica. Tudo isso tem custos, ora essa.
Não existe isso, almoço grátis. Não tem essa. E o pessoal do Fritzing, o que é o Fritzing? Fritzing é uma ferramenta para prototipagem de circuitos. É maravilhosa, muito bacana, mas o pessoal que desenvolve chegou à brilhante conclusão de que não adianta eu ter milhões de usuários usando a minha ferramenta, enquanto nós estamos aqui passando fome. Então eles falaram o seguinte, olha, o código vai continuar livre, vai continuar aberto, etc, 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 etc. Mas, daqui para frente, se vocês quiserem baixar o Fritzing completo e tudo mais, vocês vão ter que pagar parte da conta com a gente. Simples assim, não tem nem o que falar. Então, agora o download do Fritzing é pago. E é perfeitamente justo que isso aconteça. Tá? Peraí que eu estava separando uma pergunta fresquinha do Tiago. Como aumentar, então, essa união e o engajamento? Como pensar em fazer um evento que possa complementar esses eventos? A sugestão que eu vou dar é muito pouco ortodoxa, mas funcionou absurdamente. É um caso que o próprio Cadu participou e acho que ele vai, se quiser depois completar, tá? Porque eu acho que é muito importante. Em 2012/2013, a própria comunidade de computação gráfica livre tinha seus sobressaltos, tá? Tinham pessoas que tinham problemas algumas com as outras e por aí vai, algumas birras, algumas picuinhas e tal. Aí um cidadão chamado Ole Peter Smith, o dinamarquês, ele resolveu fazer uma coisa interessante no... Como é que é o nome do evento? Fugiu agora a ponta da... Deixa eu lembrar. Cadu, tu lembra o nome do evento? Acho que era... Fórum Goiano de Software Livre. Isso, Fórum Goiano de Software Livre. Aí esse cara, ele fez o impensável. Ele tá com todo mundo da computação gráfica livre na casa dele. Coitado da esposa dele. Ele deixou todo mundo encher a cara até dizer chega. Claro que eu não recomendo que todo mundo faça isso, né? Mas não, a intenção não era que o pessoal só encher a cara, não. Muito pelo contrário. A intenção era que todo mundo se resolvesse. E aconteceu, as pessoas se procuraram, as pessoas conversaram face a face e, inacreditavelmente, todo mundo que tinha algum problema qualquer se resolveu e saiu de lá maravilhosamente bem. Então, a minha sugestão era essa, justamente isso. Nós promovermos meetings nesse meio tempo virtuais, né, para que as coisas se resolvessem, as pessoas conseguissem se resolver, né, para que as pessoas possam, né, sair de lá com aquela sensação do tipo, nossa, eu fui ouvido por aquela pessoa. Nossa, a gente se resolveu, a gente pensa mais parecido do que parece. A gente tem como fazer isso. E hoje, pelo menos aos meus olhos, tá? Não sei se o Cadu vai concordar, mas talvez concorde, até queria explanar um pouquinho mais sobre isso. Hoje a computação gráfica livre no Brasil é uma das mais unidas do mundo. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Todo mundo é muito unido, todo mundo se respeita, e é um ambiente muito saudável e que está produzindo frutos hoje, né? Hoje a gente vê o Blender e o FreeCAD em posições que a gente talvez não visse em alguns outros anos passados aí. Vamos lá, Debian XP também. Sim, temos que nos unir, mas será que pelo software livre ou por programas licenciados como software livre? Liberdade requer um pouco de sacrifício, mas ninguém se sacrifica em nome de algo que não entende. Vamos lá. Eu acho que chegou a hora, antes de qualquer coisa, de nós nos autoconhecermos, nós conhecermos quem é a comunidade de software livre, né? Justamente isso, para a gente poder entender de software livre, a gente precisa conhecer quem faz o software livre, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu sugiro que é o momento de nós nos entendermos. Entender o que é software livre através das pessoas que fazem o software livre. Porque o software livre nada mais é do que feito de pessoas. Antes do código vem as pessoas.
Espera aí, Carrasco, que eu estou catando aqui. Só um instante. Perguntas não tem mais, não. Posso ponderar alguns pontos, já que não tem perguntas? Deve. Então, vamos lá. Eu estou vendo desde o início do FISOL certas perguntas sempre focadas num antagonismo perene, né? Num pessimismo latente, que eu via muito nas primeiras gerações de software livre, a geração do Júlio Neves, né? do Martinelli, do Jorge Tadeu, do Sérgio Amadeu, né? Se tinha esse antagonismo, né? E essa visão meio... eu não concordo com isso. Eu concordo como o Sirico mesmo colocou e como a Gidiane colocou e outros colocaram aqui. A gente está muito preocupado em brigar entre nós do que com o real oponente, né? Que não é nem inimigo, é um oponente, é uma questão de posicionamento, que é o software proprietário. Então, como você mesmo falou, eu concordo com você. A comunidade de software livre, de computação gráfica livre, hoje ela é muito unida. Você não vê gente brigado com gente, entendeu? Você não vê mais aquelas picuinhas que nasceram do nada. E como que a gente fez isso? A gente foi conversando, se entendendo, saber ouvir também. Lembra aquele evento, a gente tinha acabado no GnuGraph, você estava lá na minha casa, lá a gente estava fazendo um churrascão livre, lembra disso? Claro que lembro. Então, estava fazendo um churrascão livre e teve uma hora que eu pedi desculpa para você. Não falei na cara dura? Olha, desculpa, desculpa, já falei, o que aconteceu, e hoje você frequenta a minha casa, a gente passou o ano novo junto, eu abri meu coração e você me ouviu. Botar o ego do lado, né? As 4 liberdades não está prescrito lá o ego. Então, se você realmente é de software livre, se você pega as 4 liberdades como uma filosofia pessoal, pratique ela, inclusive, nisso. Jogue o ego para o lado e chegue para o teu colega de movimento e fala, porra, cara, como é que a gente faz para se acertar? Diz, se eu fiz alguma coisa para você, desculpa, como é que a gente faz para se acertar? A gente não tem que brigar entre a gente. Então, se o mercado vai absorver o software livre, não sei o quê, isso é trabalho nosso. Você não faz parte do movimento, isso é trabalho nosso. Então, você tem que ajudar a convencer o mercado do potencial do software livre, porque o potencial existe. Só falta as pessoas conhecerem, entendeu? Então essa é a minha opinião nesse assunto aí, nas perguntas que estão sendo levantadas. Então para de esperar o mercado, ou o leigo, ou coisa entender a gente. Vamos mostrar quem somos. E aí sim, é efetivo, é verdadeiro. E concordo, vamos parar de brigar um com o outro. Não tem porquê, estamos perdendo tempo fazendo isso. É um cara que acredita na mesma coisa que você, tem o mesmo espírito bom que você. Então, cara, tu tá brigando com ele para quê? Pô, garanto que se abrir seu coração, a recíproca vai ser a verdadeira. Exatamente. Inclusive, a gente tem muito a aprender uns com os outros. Teve, inclusive, no FGSL, um outro momento memorável, que o próprio Aravecchia, né, o professor Alexandre Aravecchia, que está aqui prestigiando a gente hoje, participou, que foi a caça aos bugs no sistema de inclusão de brushes do Blender na época. Foi em 2016, isso, final de 2016, isso mesmo. Onde sentou o Túricas, né, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, o João Bueno, JS, é um dos deuses do Python, né, que infelizmente também não está aqui hoje, mas, pô, sempre lembrados, né, e bateram essa foto memorável de todo mundo em volta de um notebook resolvendo aquele problema ali, fazendo o commit juntos lá para a Blender Foundation. Então, pessoal, vocês têm de entender que é um momento onde nós precisamos mais do que nunca ouvir uns aos outros, né? Já é uma honra para mim, pelo menos assim, ver todos esses nomes aqui hoje. O Sirico está coberto de razão, o Cadu está coberto de razão sobre isso, tá? E é o que o próprio Sirico acabou de falar, né?
precisamos dos livros, porque ganhar, sim, nós já vencemos essa luta do pessoal das antigas, que era ver o software livre vivo, né, e prosperando, não só no desktop, mas em outras frentes também, né? Mas nós precisamos sim fazer com que as pessoas nos vejam de novo. Nós precisamos ser vistos. Então, para que a gente seja visto, nós temos que fazer o quê? Nos mostrar. É justamente isso. Eu vou aproveitar, já que foi um pouquinho prolongando aqui a timeline das coisas aqui. Tem uma fala do Alexandre Aravecchia que é sobre tirar leite de pedra, né, para conseguir acesso a tecnologias, né? Então, nós sempre aprendemos a fazer limão com aquela limonada com aquele limão já tudo esturricado, aquela coisa toda esculachada e tudo mais. Então eu acho que chegou o momento de, inclusive, nós colocarmos toda a nossa experiência para que nós possamos, né, ser vistos de novo. E outra, não adianta a gente simplesmente sentar e esperar que as pessoas que fizeram, né, no passado façam de novo. Sim, nós precisamos e queremos sangue novo, né, para atuar junto com a gente lá na frente. A gente não quer, a gente vai descansar e tal. Não, na verdade nós não temos nem esse direito, porque, o que eu vou falar para o Ciríaco se eu parar de escrever documentação, se eu parar de palestrar? O que eu vou falar para o Júlio? O que eu vou falar para o Silvio Palmieri? Eu vou falar o quê? Não, eu não tenho esse direito, não tenho mesmo. E mesmo eles vão olhar e falar assim, caraca, a gente não pode simplesmente largar de mão, largar para lá, porque nós acreditamos nisso, né? Então chegou o momento de, sim, nós nos mostrarmos. Tem uma outra aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram, para dizer que fala-se mal de software. Eu não entendi. Eu não sei se vocês já viram para dizer que falar mal de software. O que seria isso? Como assim? Não entendi a pergunta. Isso você entendeu aí, Cadu, porque eu fiquei meio boiando agora aqui. Eu não passei, que parece ser uma afirmativa e não uma pergunta. Por isso que eu não te passei, por isso que eu não disse. Tá. Mas existem, falam mal de software livre, sim, mas quem fala nem ouviu falar onde, por quê, quando. A galinha cacarejou, ele recebeu o eco da galinha, entendeu? Como o próprio Ciríaco mesmo falou, a própria Microsoft já não está mais falando mal de software livre. Então ela mesma já assumiu que não é o contrário, está querendo se unir, né? Pegando um pedacinho do bolo. Ela não é boba, né? Inclusive, lembra quando eles falaram que o software livre era um câncer, né? Olha o resultado da metástase que acertou eles em cheio, não é? Poxa, Alexandre, eu fico muito feliz com essa sua iniciativa de ministrar um curso de ferramentas de computação gráfica livre numa universidade. Fico muito satisfeito em ouvir uma coisa como essas, porque a gente batalha para que esse tipo de coisa aconteça mesmo. Vamos lá. É uma afirmação. Tá. Não sei se vocês viveram isso. Entendi. Deixa eu ler a resposta dele, só um instante aqui. É que eu tenho que tirar o mute do meu microfone e voltar lá para o chat. Peraí. Entendi. Pois então, eu disse que não sei o que vocês viveram, porque eu falo mal e denuncio softwares que são licenciados como software livre, mas que violam a liberdade na prática. Tá, vamos lá. Esse tipo de coisa, infelizmente acontece. Mas muitas vezes, em grande parte dos casos,
muitas vezes isso acontece em parte por desinformação por parte dos desenvolvedores, tá? A parte de licenciamento, explicar o que é a GPL V1, V2, V3, isso tem meio que sido negligenciado por quem ensina o pessoal a desenvolver, né? Fica se focando muito em, você faz assim, assado. Por exemplo, hoje a qualidade de código, inclusive, ela tem sido deixada de lado. Por exemplo, eu já cansei de pegar programas recentes, mas com código feito há 20, 30 anos atrás de muita coisa. Mas funciona. Funcionou porque você deu Ctrl+C, Ctrl+V? Você não olhou para aquilo, você não entendeu o porquê que foi feito daquela maneira, né? É basicamente isso, entende? Eu acho que houve essa negligência, tá? O que antes era feito com afinco, né? No cerne do afeto, por assim dizer, né? Hoje não é mais feito assim. Então acho que a gente deve dar uma atenção, talvez bolar uma maneira de ensinar essas pessoas que estão entrando para desenvolver e tudo mais, né? O que é isso? O que é isso? Introduzir na cabeça delas que isso é importante. Vamos lá, a Gediane perguntou, queria entender o que a Microsoft faz ou fez pelo software livre. Já vi algumas propagandas deles. Vamos lá. Essa é uma história interessante. A Microsoft, ela nunca foi amiguinha do software livre. Nunca foi, ela é uma empresa. Tá? Só que antes ela via o software livre como uma grande ameaça, né? Como o diabo foge da cruz, entre aspas, né? Como o vampiro foge do alho, por assim dizer, né? A Microsoft, ela tinha a visão do tipo, o software tem que ser cobrado, o pessoal tem que pagar por isso de alguma maneira. E muitas vezes eles usavam artifícios sujos que tiravam o direito das pessoas de fazer o que elas bem entenderem com os computadores delas. Elas queriam literalmente controlar o usuário, controlar a massa, né? Controlar o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Ditar o que a gente faz ou deixa de fazer, tá? E a Microsoft, depois que ela viu que ia perder a batalha contra o software livre, ela percebeu, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Para a sobrevivência da própria companhia. A Microsoft hoje ela doa dinheiro para a Linux Foundation e outras comunidades para que os softwares evoluam e tudo mais, e ela possa se beneficiar com isso usando partes desses códigos ou código inteiro. Por exemplo, uma certa vez eu estava num evento e era um evento híbrido de software livre, proprietário, e mostraram um pedaço do código do Windows XP. Era uma lambança, eles tentaram fazer alguma coisa mais próxima, né? Entre aspas, com muitas aspas do Linux e tudo mais, mas ficou uma bagunça, um desastre completo, inacreditável. Então a Microsoft, ela tenta se beneficiar e muitas vezes consegue, tá, do software livre dessas maneiras, tá, e outras também, né, por exemplo, a solução deles para corrigir malhas 3D e tudo mais, que usa software livre, né, os servidores rodam Linux lá no serviço de nuvens deles e outras coisas também. Tanto que uma das últimas tentativas deles de fazer coisas proprietárias foi com aquele celular da Microsoft, que foi um desastre completo, gerou um prejuízo desgraçado, e eles ainda tiveram que descontinuar aquilo, deixando alguns usuários na mão, o Windows Phone, tá? Não tem perguntas novas, não. Não tem perguntas novas. Mais? Bom, tô aqui. Bom, eu queria dar um obrigado aí pra Bárbara, né? Muito bacana o teu comentário, valeu mesmo. Eu lembro quando eu te passei esse DVD autografado, foi muito legal. Essa que a Bárbara colocou aqui não é uma pergunta, mas eu vou ler que eu achei interessante também. Tem um monte de professores universitários ensinando sobre software livres no Janelas, em eventos como Frição. Acho que isso atrapalha ou traz mais críticas. Vamos lá. Sim, isso acontece, é frequente isso, mas muitas vezes o professor ele é obrigado a fazer isso por diretrizes da coordenação ou
da reitoria da universidade, tá? Eu não posso condenar o profissional da educação que faz isso, simplesmente porque ele recebe ordens, principalmente universidades privadas, tá? Essa prática, inclusive, ela é condenada por muitos desses professores, tá? Que não têm a mesma liberdade que eles teriam numa universidade federal, uma universidade pública, ou estadual e por aí vai. Tá? Infelizmente, isso às vezes atrapalha, sim, atrapalha. Mesmo você jogar na máquina virtual atrapalha, porque você não tem, talvez, a mesma liberdade que você teria numa instalação limpa, tá? De muitas coisas. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Tá? Cadu, tem pergunta aparecendo na timeline para mim aqui. Aí você pode ler para mim aqui que facilita. E sim, a Microsoft só faz coisas para a Microsoft, exatamente. Não, a última mensagem é essa que está aqui, não me apareceu mais nada não. É do Thiago aqui, ó, peraí. Não apareceu, Thiago aqui, já ouvi algumas vezes, nunca vi, não conheço, não gosto. De algumas pessoas que comentários de outros, isso ainda é comum e sofreu mudanças significativas? Já acho que já entendi, vamos lá. Esse tipo de coisa a gente escuta, esse tipo de preconceito a gente escutava mais, né, lá atrás, hoje em dia nem tanto, mas ainda se escuta de vez em quando, tá? É tipo, eu não gosto do LibreOffice, não, você não conhece o LibreOffice. Você nunca usou o LibreOffice para falar um ai dele, né? Por exemplo, vou pegar o caso do meu pai. Meu pai, quando ele começou a usar computadores com frequência, ele tinha 70 anos de idade. Pois é. Meu pai era arquiteto que sempre fez tudo na base da prancheta, da mesa de desenho e olhe lá. Calculadora científica e olhe lá. Né? Aí, quando ele começou a usar o computador de verdade, né, ele resolveu comprar um notebook para ele, dele mesmo, né? Ele falou assim para mim, muita gente fala mal desse tal de Linux, esse tal de Linux que você usa, eu falei assim, tá bom, mas você já usou alguma coisa dessa na vida dele? Não. Vem conhecer então. Ele, claro! E hoje ele não consegue voltar para o Windows, né, ir para um sistema Windows, porque ele acha difícil demais e ele diz as mesmas coisas. Não quero, não gosto, só que eu já conheço, né? Então, eu acho que é basicamente isso. A gente precisa fazer com que as pessoas queiram experimentar, né? E isso vai ajudar bastante, é isso que eu acho. Entendeu? Sobre o Ademilson, né, que os caras da Microsoft se acham superiores, hoje em dia nem tanto, porque esse perfil do cara da Microsoft ele tem começado a mudar. Por quê? A Microsoft viu que trazer pessoas do software livre para trabalhar para ela é benéfico. Dá lucro, traz dinheiro, né? Ou seja, aquela coisa estereótipa de antigamente, né? Mas não sei o quê, a gente tem um software proprietário, a gente é isso, a gente é aquilo. Aquele perfil antigo do profissional de TI engravatado, né? Com aquela roupa de, sei lá, terno, camisa social, não sei o quê. Aquilo não cola mais. Hoje eles querem os caras desbocados que nem a gente, que usa All-Star, camiseta preta, calça preta. Eles querem esses caras. Por quê? Dá dinheiro. É simples assim. Não é porque eles amam a gente. Não. Eles odeiam a gente e continuam odiando. Só que isso traz dinheiro. Admilson, então, esse tipo de coisa, tem esses canais de reviews, tem, mas o que acontece? É conveniente você ter alguma coisa, mesmo que ela não funcione bem, mas que você continue controlando aquele grupinho de usuários ali e tudo mais. Isso mesmo, Sirico, basta a gente olhar para a aquisição do GitHub, é isso aí. Eles não gostam da gente, mas eles precisam de nós, é simples assim. E não, eles não estão brincando em serviço de jeito nenhum. Ao contrário, eles querem justamente que nós da velha guarda pensemos que eles estão bonzinhos. Eles estão ajudando o software livre, aquilo outro, nananã. Não, muito pelo contrário.
Eles não estão nem aí mais para essa guerrinha de software proprietário, software. Eles estão ligando para, isso dá dinheiro? Ótimo. É o que a gente quer, dinheiro, só. Agora, infelizmente, alguns de nós, tá, ainda acham que existe essa guerra do software proprietário, software livre. Não, o que manda hoje é o dinheiro, é a grana. Entendeu? O dinheiro é que vai mandar. Por exemplo, se algum dia a Microsoft ver que vender licenças não dá dinheiro mais, ela vai parar e dar de graça aquilo. É simples. Esse negócio que o Vitor citou é verdade, isso acontece muito. Dez minutos, Raiz. Bom, vou usar esses 10 minutinhos só para fechar. Ó, o tio Creteu aí, que saudade desse cara. Vamos lá. Eu gostaria de usar esses 10 minutinhos para encerrar falando algumas coisinhas bem importantes aqui, pelo menos que eu julgo serem importantes, tá? Ponto 1. Essa palestra serviu muito mais para expor um apelo por união do que outra coisa qualquer, tá? Eu acho que chegou mais ainda do que o momento da gente poder se autoconhecer uns aos outros, tá? Para que a gente possa levar o software livre de volta para onde ele nunca deveria ter saído, tá? Que é o de destaque em frente à comunidade de TI, robótica e outras, tá? Chegou o momento da gente, né, dizer quem nós somos. E a gente bater o pé e falar assim, não, nós somos importantes sim. O software livre importa sim, porque se não tiver o software livre, vocês não fazem nada. E é de verdade. Por exemplo, se você tirar o software livre hoje, acabou a impressão 3D, acabou o Arduino, acabou mesmo coisas que não são livres, né? Como o próprio hardware do Raspberry, né? Se você tirar o software livre de campo, você acaba hoje com 95% das aplicações que a gente tem hoje aí, tá? O Sirico está devendo esse almoço já tem um tempão, mas é verdade. Só para fechar, eu queria dizer mais uma coisinha. Parabéns a todos vocês que continuam lutando independente da situação que a gente enfrenta hoje. Parabéns ao Sirico, parabéns à Bárbara, parabéns a Gedeane, parabéns ao Creteu, parabéns ao Cantini, parabéns a todo mundo que luta lá pelo lado do BSD. Vou estar lá com vocês online também, vou mandar minha palestra. A gente também tem o tem o Galvão, tem o Silvio Palmieri, tem N outros nomes que eu poderia passar a tarde inteira falando deles aqui, o próprio Júlio Neves, o Cadu. Então, pessoal, não desistam. Um salve também para o pessoal do FISLI, né, da Associação Software Livre lá de Porto Alegre. Pessoal, tá difícil, eu sei que tá difícil, tá complicado, mas agora é a hora de a gente mostrar a força interior que nós temos, que nós guardamos para um momento como esse. Vamos lá, vamos fazer, pessoal, a gente consegue. E a gente não precisa de apoios externos que a gente achava que precisa para isso. Não, a gente não precisa. Então eu peço a vocês que procurem quem vocês têm alguma diferença dentro do software livre, procurem essa pessoa, falem com ela e digam: pô, eu vim aqui te ouvir. É isso que eu tinha para te falar. Eu quero resolver. Porque assim, pessoal, a gente vai ter muito mais armas, muito mais ferramentas para lutar contra o verdadeiro grande inimigo nosso. Tá? Que todo mundo já sabe qual é. E não é o software proprietário. Tá bom? E como disse o Edmilson, parabéns a todo mundo que usa software livre de verdade. É isso que eu tinha para falar, pessoal. Valeu pela sua paciência. Estamos aí. Cadu, é seu, cara.
Raiz, sempre uma palestra colaborativa até o final. A primeira vez que eu assisti a palestra do Raiz foi no GNU Graph, que ele pediu a grade, né? Foi o GNU Graph e ele deu uma palestra de Blender onde ele colocou uma pessoa que nunca mexeu no 3D sentada para mexer no Blender e a pessoa saiu mexendo. E eu olhei assim, cara, palestra de software, imaginando que essa não existe, né? Então, Raiz, obrigado mais uma vez. Você é um dos caras que só diz não pra gente quando não tem jeito, né? Obrigado mais uma vez por você ter vindo, por ter dado um pouco da sua sabedoria. E o legal, você saiu da caixinha e não falou de impressão 3D, ou computação gráfica livre, ou GIMP, né? Você foi e abordou um assunto que é necessário num evento como esse, que é desafiar o software livre, o cenário que o software livre está hoje, o cenário que as pessoas que são de software livre estão hoje, né? É sempre bom ter palestrantes como você, que bota o dedo na ferida mesmo, mas sabe lidar com o assunto com carinho, né? Com atenção, respeitando a todos. Teve perguntas apontando para instituições, teve perguntas apontando para pessoas, e em momento nenhum você levantou armas, muito pelo contrário, sempre com o mesmo discurso de conciliação, de volta, de perdão. Foi a palavra, eu digo, resumo sua palestra numa única palavra, né? Perdoar e saber ser perdoado. Cara, obrigado. Eu te espero não só no FreeSol ano que vem, mas no GNU Graph esse ano. Por favor, com não certeza. me falte, tá? Já está convidado. Oficialmente aqui, está gravado, né? Tá? Estaremos lá. Show. Pessoal, Raiz Grid. Valeu, pessoal. Arrebenta, Cretil.